Estação Floripa, sempre conectada com você. Você quer credibilidade e retorno imediato? Anuncie na Rádio Estação Floripa. Divulgue seu produto, evento, empresa e serviços. Anuncie na Rádio Estação Floripa. Ligue 48 991 73 8095. Estação Floripa. Começa agora na Rádio Estação Floripa. Fala Mulherada, com Suelen Machado. Fala, mulherada! Boa noite, sejam todas bem-vindas a mais um programa Fala Mulherada, onde aqui a gente fala sobre informação, conhecimento, insights e um furdunço controlado. Organizado, né? Vamos dizer assim. Mulheres incríveis passam aqui nessa mesa com bastante conhecimento. E hoje não é diferente. A gente tem aqui duas mulheres incríveis e a gente vai falar sobre algo que todo mundo tem, ou luta ou não luta, que é a nossa energia masculina e energia feminina. O quanto a gente influencia nos nossos negócios, da nossa vida, o que isso influencia dentro das nossas relações. Um dia a gente tá mais com a energia masculina, outro dia... Mas o que é isso que tu tá falando, Sueli? Eu nem sei o que é. A gente tem duas mulheres incríveis, a gente vai falar tudo isso aqui nessa 1 hora de bate-papo. E a gente tem duas mulheres incríveis hoje aqui pra você conhecer, que é a Priscila Pereira, que é coaching, que estuda o comportamento, os relacionamentos. Já fui mentorada dela, ela já foi minha mentorada, então a gente já tem aqui um bate-bola. E uma curiosidade, que ela gosta de tomar banho todos os dias. Mas isso não é uma curiosidade, amiga. E aqui a gente também tem a Gisele, que é a proprietária da La Gisela, que inclusive o meu look, depois eu vou postar lá nos nossos stories, o meu look todo La Gisela, e vocês pedem bastante os meus looks, é lá da loja dela. E uma curiosidade dela, que ela era da área do automobilismo, bem masculino, então ela trabalhava com homens direto, e ela ama ficar em casa e cozinhar. Ah, isso Nada é bom, ver, né? Isso é muito bom. Gosto. Meninas, fiquem à vontade de contar um pouquinho aí da história de vocês. Tem gente lá em casa que quer contar breve aí, não precisa a gente dizer tudo. Mas o que faz vocês serem mulheres potenciais hoje pro assunto que a gente tem nessa bancada? Eu sou uma mulher potência, eu não sou uma mulher potencial não, sabe? Um potencial, ele tá querendo ser algo, mas uma potência, ela já é. E eu me sinto uma potência naquilo que eu faço hoje, porque realmente eu me transformei nessa potência de mulher. Não é egocentrismo, é uma verdade. Eu passei por caminhos muito difíceis como mentora, e hoje estou aqui para falar um pouquinho. A minha história todo mundo já conhece. Quem não conhece pode me seguir lá no Instagram. Sim. E saber, né? A curiosidade de falar que eu tomo banho todos os dias, gente. Não. Isso não Sim, eu tomo isso banho. É o básico, né? Ela assim, me conta uma curiosidade tua. Eu falei, eu tomo banho. Eu tenho uma mania de tomar banho todos os dias antes de dormir. Eu posso ter tomado banho agora, tomei banho antes de vir pra cá, tudo certo. Mas antes de deitar, eu preciso tomar um banho muito quente. Então são vários banhos por dia. São vários banhos por dia, não é um só. E eu quero dividir um pouquinho, né, dessa energia feminina e masculina, o yin e o yang, que nós todos temos, e que pelo desequilíbrio da polaridade, nós acabamos distorcendo muitos nossos papéis. Sim. Dentro dos relacionamentos, dentro do trabalho, dentro de tudo na nossa vida, e gera muita ferida emocional diante disso. Verdade. Gi. Vamos lá, gente. Eu tenho, assim, predominante em mim a energia masculina. Na verdade, as três, nós três. Né? Vai ser um pé de guerra aqui. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não. Hoje eu trabalho com energia feminina. Eu tenho uma loja, eu trabalho com moda, eu trabalho com a autoestima da mulher, eu trabalho com a beleza. Eu tenho uma loja muito legal, que tem um diferencial, que é a Gisela Moda com Propósito. Depois eu falo um pouquinho da loja, mas eu vim de um outro ramo. Eu trabalhava em concessionária, eu fui avaliadora de carro, eu fui gerente de 2 concessionárias. Então... Imagina só uma mulher entender tudo de carro, gente. A gente vai ter um episódio aqui de profissões que são diferentonas, assim, que geralmente são masculinas e mulheres predominam. E eu acho que essa parte do carro é sempre mais masculina, né? Pode me chamar. Sim. E o que acontece? 90% era homem. Então, eu tive que me adaptar a essa energia masculina.
né? Ao longo da minha vida inteira, desde os meus 15 anos, eu trabalhava com isso. Então, eu tive que me adaptar. E devido a toda a tua criação, as tuas crenças, a tua vivência, aquilo, mesmo que seja inconsciente, tudo aquilo que tu carrega, e mais a adaptabilidade do local que tu estás, que do lado profissional a gente traz muito isso, né? É consequência, mesmo para quando tu vai empreender, tu também traz um pouco disso, de empreendedorismo, de ser forte, isso e aquilo. Enfim, e eu busco incansavelmente a minha energia feminina todos os dias. O equilíbrio. O equilíbrio. A harmonia. A conexão, Uma né, fala com interessante isso. tua, e eu vou pontuar, é que eu escuto muito, assim, na grande maioria das profissões, é porque eu venho de um mercado muito masculino. Sim. E se eu te falar que eu sou corretora de imóveis, e eu venho de um mercado extremamente masculino, eu trabalhava exclusivamente vendendo terreno e loteamentos. Áreas para loteamentos. Até hoje tenho networking nisso, até hoje faço algum tipo de aglutinação nesse sentido, e é um mercado extremamente masculino. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês, para ficar na nossa reflexão, é por que é um mercado 90% masculino das profissões? É que eu acho que também a gente... Sempre foi, né? É que é o que trabalhar é do homem. A força masculina é trabalho. E isso vem da nossa... É cultural, né? Isso vem da nossa criação. O homem foi criado, né? O instinto dele é trabalho. O homem saía, lá na época das cavernas, ele saía para caçar, matar, voltar e trazer a caça para casa. A mulher ficava se arrumando para ser escolhida pelo homem que saiu e voltou com a caça. Então, qual é a função do homem? É prover, sair e trabalhar. Então, a maioria das profissões, Sim. elas são de um mercado mais masculino. Isso é fato. Aí, claro, a gente teve todas as revoluções, Sim. a aderência da mulher no mercado de trabalho também, e reconhecimento e tudo. Mas é muito comum essa fala Sim. e é perfeitamente aceitável. Tudo bem. E você começou a empreender e trouxe a energia, sim. Você vai colocar toda a sua energia masculina no seu negócio. É natural. Sim, porque daí isso. já é nosso, né? Mas Do trazendo fazer, equilíbrio, resolver. né? É muito louco essa história da energia masculina e feminina, porque todos nós temos essa energia masculina bem mais forte de resolver e fazer. E isso foi uma dificuldade muito grande pra mim, porque eu sempre fui de resolver, sempre fui de fazer, sempre tive essa minha energia masculina muito alta. E há um ano atrás, eu precisei parar, recalcular a rota, porque uma pessoa falou pra mim, uma pessoa das minhas relações, uma amiga minha pegou e falou assim, mas tu não é sentimental, tu é razão. Tudo isso tá acontecendo na tua vida, tu não tá sofrendo. Eu falei, opa, como assim eu não tô sofrendo? Eu tô em frangalhos, né? Em situações que a gente passa na vida. E daí eu pensei, opa, peraí. Então, se eu estou transparecendo que tudo tá bem, tudo tá legal, algo está errado. E daí foi onde eu fui olhar essa minha energia. E quando eu comecei a fazer terapia, porque a terapia é vida, né? Hoje quem não faz, tem que fazer. Tem que fazer. Terapia é vida e se olhar. E daí ela pegou e falou assim, Suelen, tu tem essa energia masculina muito alta, tu vai, tu faz dentro do teu negócio, tu acontece, tu pega essas meninas, tu lidera, e, enfim. Quando tu chegar em casa, tu vai, a partir de agora, passar creme. Falei, até a gente conversou isso ontem. Eu falei, Dela, sim. Tu se cuidar, passar... Tu vai tomar aquele banho, tu vai relaxar, tu vai passar creme, tu vai fazer, porque isso vai fazer com que a tua energia feminina comece a ficar mais aflorada. Eu dizia, nada a ver. Eu pensava, né, a minha razão, Mas, claro, não foi só passar o creme, né, gente? Não é só comprar agora tubos. Mas aquilo me despertou para um olhar que eu tinha que começar a olhar para mim. E eu tinha que começar a ser mais feminina. Não que eu não fosse, eu me arrumava, né, me cuidava. Não é que você não era feminina, faltava feminilidade. Isso. E o que acontece? É isso que eu quero que tu explique essa diferença. Essa pequena atitude de passar o creme, de autocuidado, ela estimula grandes feitos. Porque eu, como analista comportamental, eu trato o comportamento para você ter sucesso nos relacionamentos. Por isso que eu sempre... as pessoas com problema de relacionamento, casado, solteiro, namorando, empipocado, ele tá sempre me procurando. Empipocado é ótimo. Por quê? Porque eu tratando o comportamento da pessoa, ela acaba tendo sucesso nos relacionamentos. Sim.
E aí, nesse caminho, eu trato nos pequenos detalhes. Então, assim, ó, você não vai se tornar uma mulher feminina porque o creminho que você começou a ter um hábito de autocuidado, mas aquilo ali vai estimular o sentimento de feminilidade que falta em você. Porque, corrigindo a tua fala, você não sempre foi uma mulher masculina. Você se tornou. Sim. A vida te fez assim. Uhum. Em algum momento, você se perdeu da sua sensibilidade. E você engana-se aquele que fala, ela é muito racional. Não, ela não é racional. Ela tá mascarando. A mulher não é racional. A mulher é sensível. E a mulher é passional. A sensibilidade é que, assim, ó, a sensação que a gente tem, o que a indústria vendeu pra gente, é que o quê? É que uma mulher racional, uma mulher que se deu bem sucedida nos negócios, uma mulher que faz e acontece, prática, objetiva, essa é a mulher fodona. Pode falar? Pode, claro. Essa é a mulher pica, entendeu? Não. A mulher pica é a mulher poderosa. E a mulher poderosa é a mulher sábia. Mulher sábia é aquela que fala na hora certa, não é a impulsiva. Não é a autoritária. É a que fala com elegância, mas ela pode te mandar lá para aquele lugar com classe e elegância. Esse é o tipo de poder que falta nas mulheres hoje. Mas é que eu acho, desculpa te cortar, mas eu acho que falta informação para a maioria das mulheres. Porque devido à tua vida, na forma que tu viveu, do jeito que tu foi criada, as coisas que tu aprendeu, as tuas verdades, porque as minhas verdades não são as tuas verdades, não são as tuas verdades. O meio em que tu é inserida, tudo isso estimula. Porque todo homem tem lado feminino e toda mulher também tem a energia masculina. Só que tem que ter esse equilíbrio. O equilíbrio. O que eu acho, essa pegada de a mulher, eu sou poderosa, eu não preciso de ninguém, desconectou da feminilidade, que eu concordo 100% contigo. Porque o que falta? Tu pode ter um lado masculino para o teu trabalho, mas tu tem que ter a feminilidade, que as pessoas, de repente, as mulheres confundem com fraqueza. Confundem total com fraqueza. Não, feminilidade não é fraqueza. Mas você sabe quando que isso se perdeu? Aí a gente tem que buscar cada um no seu isso eu, é histórico, né? Nós estamos discutindo aqui acontecimentos históricos e hereditariedade, coisas que vêm acontecendo economicamente, socialmente falando, de muito tempo. Então, é geracional esse problema. Isso se perdeu em qual momento? No momento em que começou a se levantar a bandeira do feminismo. Ó, a gente vai receber aqui a nossa outra convidada. Olá. Que Florianópolis é uma mobilidade muito boa, né? No dia que falta luz, no dia que tudo acontece. Não, mas tudo tranquilo. Givi, só um pouquinho mais pra cá, a Tati ali. Fechou. Agora o time tá completo. Nós estamos falando de... Estava acompanhando. Isso é bom, né? Porque daí já entra aí. A Tati depois... Eu vou deixar se apresentar no momento do pitch. Tá bom. Tá? Daí a gente não corta aí o nosso assunto. Eu concordo 100% nisso. E eu acho que também foi criado uma atmosfera de que agora as mulheres não precisam de outras pessoas pra fazer coisas. E eu tinha isso muito na minha cabeça. Isso só vem, gente, depois da terapia, de algumas constelações, de algum entendimento na vida da gente, que eu honrava muito a minha avó. A minha avó, ela ficou viúva com quase 40 anos, com 6 filhos, nova. E ela dizia que quem teve o Ezinho, que era o meu avô, nunca mais precisava de ninguém. E claro, naquela época, nós estamos falando aí de 40, 50 anos atrás, era bem mais difícil, era um movimento muito mais machista, né, nessa situação. E daí, isso eu olhava muito ela como uma referência. Não que eu não quisesse ter ninguém, não, eu sempre quis ter alguém. Mas ela era muito forte, ela resolvia, ela fazia, ela não precisava de ninguém, ela não queria. E eu vi aquilo crescendo, então eu trouxe muito isso pra mim. De que eu não precisava de ninguém, que eu não precisava ser cuidada, que eu não precisava... E nessa transformação, eu parei e pensei, não, peraí. Agora eu quero ser cuidada, eu quero ser olhada, eu quero me sentir acolhida. Sim. Às vezes eu passo raiva. Passo uma raiva que vocês não têm noção. Por quê? Porque às vezes eu quero ir lá e já resolver. Eu digo, não, eu tenho que ficar aqui, que eu sou feminina, eu quero ser cuidada, sabe? Então a gente vai aprendendo. E eu também, uma fala que eu só finalizando pra abrir pra vocês, que eu acho também muito legal do que tu falou, é que eu era muito reativa.
Impulsividade. Então, tipo assim, ó, a pessoa falava e eu já dava nos dedos. A pessoa vinha e daí eu falei, opa, não, agora eu vou olhar mais pra isso e eu não quero mais ser reativa. Eu quero trabalhar mais a minha feminilidade, o meu lado feminino, o meu lado mais amoroso. Eu nunca fui, ai, queridinha, ai, amorzinho. Não, gente, vamos aqui. Isso não tem relação com feminilidade, Não? né? O amorzinho. O acolher? Não, acolhimento não tá. é amorzinho, né? Isso tem relação... Ser fofinha. O ser fofinha tem relação com o perfil comportamental. Ah, Tem pessoas tá. que são acolhedoras, tem pessoas que são diretas ao ponto. Ok. Tudo bem, certo? Mas eu não preciso ser... uma mulher que expressa muito a energia masculina, ela tá na rigidez, ela tá na necessidade excessiva de controle, na impulsividade. Tá? Controle? O controle excessivo, Por que você precisa responder de imediato? Por quê? Autocontrole. O estado de relaxamento é o alto estágio de feminilidade. Uhum. Uma mulher feminina, ela é tranquila. Deu certo? Chegou? Deu. Não deu? Tá tudo bem. O trânsito, passou uma moto na tua frente, atravessou? Deu certo? Não deu? Tá tudo bem. Bateu o carro? Tá bom, vai ser resolvido. Tô tudo bem? Tá tudo certo. Os meus estão bem? Tá tudo certo. Os meus não estão bem, aconteceu um problema. O Altíssimo cuida. Uhum. Entendeu? O estado de relaxamento é o estado de feminilidade. Eu gosto de trazer, permita-me que eu não quero dominar aqui, mas eu gosto de trazer para concluir uma como é que chama? Um paralelo ao homem e à mulher. Qual é o estado emocional de um homem honrado, de fato, masculino, e o estado emocional de uma mulher? É a mesma dinâmica do sexo. Para o sexo acontecer, a mulher tem que estar relaxada, tranquila, com o pensamento ativo, né? Ouvindo, e ali naquele momento ela tá entregue, ela relaxa, lubrifica e o ato acontece. É a mesma coisa na vida. Ela precisa estar relaxada, calma, segura, porque ela se entrega na vida. Ela se entrega ao sexo com um ato de segurança. Ela confia naquele homem, iludida ou não, ela confia. Essa é boa. Iludida ou não. É ótimo. Enganada. E é o estado que ela tem que estar, é o estado da vida. Então, a mulher sábia, feminina, é tranquila. Nunca esqueça disso. Por outro lado, para que o sexo aconteça, se o homem estiver relaxado, acontece sexo? Não. Ele precisa estar rígido, ativo. Enquanto a mulher está passiva, ele está ativo. Ele está rígido, duro, concentrado, comandando. Esse é o estado do homem na vida. Porque ele está em alerta o tempo todo para proteger. A missão do homem é proteger a mulher, a missão da mulher é ser protegida pelo homem. Juntos, eles multiplicam a humanidade, a mulher serve alimentando e o homem provendo. É difícil aceitar isso? Eu acho que... Aceitar não é difícil, eu acho que é difícil realizar. Pri, prepara a tua agenda. Ela deve precisar. Porque é uma busca dessa melhora, desse conhecimento, desse autoconhecimento. É tu ter entendimento. Eu falo por mim, tá? Eu venho há 2 anos num processo aí de transformação em vários sentidos, enfim. E eu era totalmente masculina, né? E aí eu tô buscando e já tem uma caminhada longa. A Gisele de 2021 não é a mesma Gisele de 2023. Então, eu caminhei muito, olho para trás, sabe a metanoia? às vezes a gente diz, né, como é que eu agi dessa forma, Só né? que as pessoas precisam de ajuda. Precisa. Né? Precisa de ajuda. A mulher precisa de ajuda. Porque esse desequilíbrio que tá geral, né? A doença do sexo. Cara, eu acho... Está sufocando as pessoas. As pessoas precisam entender como funciona e qual o caminho a seguir para poder chegar nesse estágio. As pessoas não têm esse entendimento. Não. Então vai tudo assim, tudo no grito, tudo na explosão, tudo sem pensar. E é um desequilíbrio que de repente a gente mesmo construiu, né? Eu penso que ninguém nasceu com energia, nenhuma mulher nasceu com energia masculina mais avantajada do que a feminina. Sim. Até porque a gente nasce ganhando coisinhas e recebendo presentinhos totalmente femininos, né? Que nos deixa feminina. Mas eu acho que com o decorrer da vida e dependendo aí da realidade de cada um, a gente vai criando uma proteção. E nessa proteção, a gente vai ocupando espaços
para proteger os nossos. E aí a gente acaba invertendo a energia, né? E aí aquilo que de repente estava até em equilíbrio, né? Eu tenho 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Então aqui nós estamos dizendo que não é um crime, né? Nem se deve eliminar, né? Exatamente, a energia masculina. Mas a gente deve saber como empregá-la, é isso né? mesmo. Porque quando a gente também está no nosso trabalho, né? Ou numa posição em que a gente precisa se posicionar, se impor, o masculino vem naturalmente. Só que aí é aquela coisa de quando a gente entra em casa, né? Quando a gente abre a porta, qual é o feminino que a gente vai trazer? Eu sempre digo, o bem e o mal, ele também tá ali dentro da gente. E a gente manifesta aquilo que a gente alimenta, né? E então o feminino, ele tá sempre ali. Mas aí, de repente, na família, eu cheguei em casa, tem um pote para abrir. Eu consigo abrir, eu posso abrir. Mas será que eu não posso dar a oportunidade de alguém fazer isso para mim, né? Então, a gente... o vício de fazer. Exatamente, a gente tem que se policiar. Já aconteceu comigo uma vez, eu cheguei no restaurante com a minha mãe e o meu marido. E aí... Eu chamei o garçom, eu peguei o cardápio, eu escolhi a comida, eu fechei e quando eu olhei, tava os dois me olhando, assim. E daí ele falou assim pra minha mãe, é assim que ela escolhe. Ela resolve tudo, daí ele já aproveitou. E ela não deixou fazer nada, né? Só que na verdade... Adão, quando foi reclamada pra Deus do fruto que a Eva comeu, foi a mulher que tu me deste. Exatamente. Então, assim, ó, foi a oportunidade que ele disse, ó, essa foi a mulher que tu me deste. E foi sem perceber, gente. E aí, eu comecei, depois disso, a perceber minhas atitudes e a tomar mais cuidado. Então, eu acho assim, que quando a gente para e começa a se olhar, só esse se olhar já é um passo feminino, né? Já é uma mudança de energia. Porque daí, eu percebi que realmente eu fazia, mas era natural. Eu falei, mãe, mas foi tu que me tornou assim. Me ensinou assim, né? E aí, quando a gente dá a oportunidade do outro se manifestar, né? De ele fazer, aí a gente para de reclamar. De que a gente tem uma pessoa que não toma atitude, de que a gente tem que fazer tudo, porque, e na verdade, a gente não deu que eu vou te espaço, fazer, às vezes. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, hoje eu sou solteira, né, eu não tenho nenhum relacionamento, ainda, o varão tá chegando, mas a pergunta aqui todas somos. Aqui nós, a Tati não é mais casada. Marido na época. Aqui todas então somos solteiras. Não vai caber essa pergunta, porque eu ia dizer como que você vai se perceber nessa ocasião, nessa situação, se você tá ali no automático, enfim, aí já não cabe mais a pergunta. Mas nesse sentido, eu acho que a raiz é um pouquinho mais profunda, sabe? Não é só... esse estágio que a Tati tá falando, ele é só um reflexo daquilo que tá lá dentro. E o primeiro estágio é a gente aceitar a nossa posição de mulher. Exato. Porque a gente tenta competir o tempo todo, por quê? Primeiro porque a gente vem daquele contexto. Sim. Eu preciso ser, a Suelen, eu preciso ser independente, porque a avó sofreu, então ela carrega nessa geração. Eu não tinha esse entendimento, eu só achava que a minha avó era muito boa. É inconsciente. Ela era muito fodona. Porque não é consciente, né? Tudo vem do nosso sistema familiar, pai e mãe. Então, vamos lá. Eu preciso ser feminina o tempo todo? Não, tem momentos, por exemplo, empreender é masculino. Eu posso aceitar que isso é masculino? Me faz bem eu aceitar isso? Porque existe uma distorção entre eu não preciso de homem. E eu gosto de dizer o seguinte, para de querer ser o homem da tua vida. Porque você quer um homem. O que a mulher procura? Segurança. Eu acho que quando a mulher tenta entrar num relacionamento... Ela quer segurança, ela não consegue se proteger. Sim. E a gente procura um relacionamento, tu procura alguém com energia masculina. Mas se tu chega com essa energia masculina... Aí eu sou poderosa, aquela coisa toda. Tu não dá abertura pra pessoa entrar. Ou seja, você não cabe na minha vida. Não. Quem que você vai atrair? Quem que você vai atrair? O banana? A palavra empoderamento, ela o trouxe banana? isso. Com energia feminina. Óbvio. Mas aí... Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Exato. E a gente acaba impondo pra eles também, né? Porque eles pensam assim, nossa, agora tem um monte de mulher empoderada aí. Como é que eu tenho que me comportar? O que eu tenho que fazer, né? Mas aí eu acho que eles não fazem nada. Não fazem, mas quando ele se depara com uma mulher... Olha só, que não dá o homem esse honrado espaço, não se assusta. Não, claro. Sim, não exato. se assusta. Mas aí a gente precisa...
menos honradas. São raras. Mandem direct. A gente- Assim Mas como as existem, mulheres tá? femininas matriarcas Sim, também são raras. Mas eu creio que existem. Claro. Claro que que existe. existem. A, E gente, a gente não desiste, a gente é e a brasileiro. gente que não mostra é também, né? porque nós já tivemos relacionamentos, né? As nossas energias levaram para esse tipo de homem e que demos com os burros na água, eu falo por mim, Sim. que não exista a minha possibilidade de mudança, eu enxergar para mim, conseguir ver os momentos que aquela Gisele com energia masculina vem gritante. Opa, para tudo, eu quero descer. Respira, pensa, volta, mas isso tudo precisa, eu repito aqui porque eu falo por mim, de conhecimento, de autoconhecimento. Sim. Buscar. Isso, na verdade, assim, ó, abrir, todas nós que aqui. seja, mas buscar isso, porque daí tu consegue te olhar. Hoje eu consigo perceber essa coisa latente quando vem. É que o problema não é consigo perceber. externo. É É interno. interno. Sim, o que ela tá sim. falando é Exato. fato. Justo. Eu concordo. A gente E tem eu uma acho que listinha, né? tem. A gente tem uma listinha com as nossas prioridades, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa para alguém que é ideal para estar do nosso lado. Só que às vezes a gente olha a nossa listinha e esquece que ele também tem uma. Né? Sim. E aí, são duas pessoas buscando também, né, as suas crenças, aquilo que acredita que é Até o que dar um gosta, match, que né? vai fazer bem. E aí, talvez, né, nessa coisa do empoderar, a gente chega atropelando com a nossa listinha. E a gente já chega com muitos critérios e muitas coisas que acaba não dando espaço para a manifestação do outro. Sim. Que não significa que é ruim, ou que não exista, ou que não cabe. Talvez não seja para mim, né? Então, quando a gente muda o olhar, a gente traz que essa perfeição, né? Quando a gente quer alguém perfeito, a gente precisa ser perfeito. E aí a gente retorna de novo para o auto-olhar. Né, que também é o autocuidado, que daí entra no que a Pri falou, que é o de dentro para fora, né? E aí, quando a gente manifesta e a gente transborda, a gente atrai esse tipo de pessoa. Eu costumo dizer assim, ó, às vezes a gente diz assim, eu vou sair para me divertir. Daí a gente vai lá, encontra uma pessoa, se diverte, no outro dia não tem ligação, não tem bom dia, não tem oi. Depois, mas o que aconteceu, né? O que eu fiz de errado? Não, eu saí de casa para me divertir. E aí, eu atraí aquela energia da diversão. E a outra pessoa que eu encontrei, ela também queria se divertir. Nos divertimos e tchau. Né? O objetivo com que eu levo é o que eu atraio. Né? Então, dói a gente assim, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Isso é verdade. Como dói, Quando né? a gente começa Mas as verdades a tratar precisam as ser coisas- ditas. Exatamente. né? Tratar as coisas de fora para dentro é o maior erro do ser humano. É de dentro para fora. Antes de querer alguém, seja esse alguém. Porque se você não for alguém que alguém queira do lado, você não vai encontrar ninguém. Isso é fato. Então, assim, para de buscar o homem ideal e seja a mulher ideal. E uma coisa que a Su falou, onde é que estão esses homens? Onde é que estão esses homens? Esses homens existem. Só que um homem honrado, com postura e masculino, não olha uma mulher masculina. Ele vai sim, atrair aquilo exato. que ele Ele não olha, ele não percebe a mulher masculina. E aí, essa história da conexão, se você saiu para uma noite, encontrou alguém, naquela noite você teve intimidade com aquela pessoa e tá esperando ligação no outro dia, você tá sendo a maior iludida da face da Terra. Primeiro, porque não é assim que funciona nas relações. Segundo, porque o homem, depois que tem uma relação com a mulher que não é a mulher da vida dele, ele libera um hormônio, que eu esqueci agora o nome, que ele chega a ter repulsa da mulher. Por isso que ele sai correndo. A mulher, por sua vez, no dia seguinte, libera ocitocina. Qual é o hormônio ocitocina? É o hormônio do amor. É a droga da felicidade. Ela quer mais, ela quer O que que ela- ligação, o que que ela que não vai existir. Achei o homem da minha vida. Então, assim, é um erro. Eu até tenho uma live que eu fiz falando sobre o casamento e as relações, porque casa-se mal. As relações não são estabelecidas no casamento, não se estabelece valores. Encontra qualquer pessoa Concordo. que supre aquela necessidade que tu nem sabe qual é, enfia pra dentro, fica ali, e é essa daqui mesmo, e vamos fazer dar certo. Mas não se estabeleceu valores morais, éticos, religiosos, políticos. Esquerda e direita não vão casar, vão se matar dentro de casa. Tá? Não se estabelece rotinas. Como que eu vou casar? Eu, Priscila, sou extremamente ativa em atividade física, eu vou casar com sedentário. Esquece, não tem no meu rol.
Então, rotinas. Não dá porque eu até canso de ver os stories dela. Se não tiver rotinas alinhadas, planos para o futuro, plano, objetivo de vida, se não tiver valores éticos, morais e atração física é um ponto importante. Se você casar, você tem uma pessoa que você não te atrai fisicamente, você tá insistindo, você tá errado, porque o tesão vai acabar rapidinho, a paixão acaba em 2 anos. Então, esses valores não são estabelecidos. O que acontece hoje? Encontra uma pessoa num dia, no outro dia, na mesma noite, tem intimidade, vai pra cama e no outro dia quer casar. Isso não vai acontecer. Sim. Querida, desculpa, não vai acontecer. Eu acho que assim, complementando um pouco, a minha percepção aqui da Jessuelen, as pessoas não querem nem chegar a conhecer a pessoa, nem se relacionar. Porque se criou uma atmosfera dos relacionamentos, das energias. As mulheres estão muito com a energia masculina. Vou lá, fico, deu, acabou. No outro dia não liga ou liga, enfim. Mentindo pra mentiroso. Os homens estão aqui, não preciso fazer mais nada, não preciso conquistar, não preciso fazer mais nada do que eu preciso fazer, porque as mulheres vêm até mim, né? Saiu todo mundo desalinhado aí do seu papel. E as pessoas que, quando dá um match ou alguma situação, ela não se abre pra conhecer o outro. Então, as relações, elas estão muito rasas. Enquanto, às vezes, tu quer conhecer a pessoa mais a fundo, porque ninguém vai se apaixonar. O que você me diz, o que você se refere com conhecer? Tu sair com a pessoa mais de uma vez, tu conhecer, tu conversar, tu fazer trocas, essas conversas mesmo que tu falou. Exatamente. Oi, tudo bem, o que tu gosta de fazer? Só a comunicação, sabe o que acontece? O medo hoje é tanto de eu expor aquilo que eu tô sentindo. Olha só, eu tô gostando de ti. Sim. Eu tenho muita expectativa do que tu vai me responder. Se tu vai me negar... Até porque tu não quer ser rejeitada, Tu vai né? ser Ninguém quer ser rejeitada É. nesse sentido. Se eu começo a gostar de ti, tu me abandona, eu vou sofrer. Então, as pessoas não expõem. Então, se conhecer hoje é escancarar as suas dores, que nem você mesmo tem coragem de visitar. Então, as pessoas realmente não se conhecem mais, as pessoas se fecharam. E vamos viver de relacionamentos rasos, mentindo um pro outro, que é melhor. Quando, na realidade, esse é o caminho do fim da humanidade. Se a gente não casar mais, Sim, mais não tem mais. filhos. E eu acho que também o segredo tá na comunicação, né? A mulher também tem uma questão de, às vezes, entender ou achar que todo mundo sabe o que tá passando na sua super cabeça, né? O que ela Bola de quer, cristal. o que A ela gente gosta, conversou isso há umas semanas como, atrás, né? E aí, ela nessa ansiedade, né, de estar, de conhecer, de fazer essa troca, às vezes não tem a comunicação. E a pessoa precisa saber quem você é, ela tá te conhecendo, né? Então, várias experiências, né? É. Já aconteceu também de eu falar, de a pessoa esperar algo de mim e eu falar, opa, não é isso. E aí eu dizer, olha, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto do masculino porque eu quero que tu faça a tua parte. Eu já moro sozinha, trabalho sozinha, empreendo, tomo as minhas decisões, dirijo para mim mesma. Então, na relação, eu gostaria muito que você fizesse o seu papel. Do tipo, conquistar, tomar iniciativas, abrir a porta do carro, puxar a cadeira para eu sentar. Ele falou, nossa, mas daí não dá, né? Daí não dá, porque é contrário de tudo que vocês mostraram até agora. Então, vocês mulheres são confusas por causa disso. Aí agora eu tenho que reprogramar a minha mente para ser o homem da relação. Mas E é eu, isso. até então eu não tinha que ser assim. Errado ele não tá, né? Porque realmente a gente leva também, né? O que a gente critica muitas vezes foi a gente que abriu aí de uma forma diferente. Mas A quando gente tem não, né? comunicação, Nós aqui eu não acho que... temos isso, né? não. Mas a gente já foi pro... elas Quando lá, eu falo né? a gente, as mulheres, né? Não, eu de sou uma muito forma bem geral. posicionada. É. Eu sou contra o feminismo, não atuo nisso. Eu sou a favor de eu ter o meu espaço como mulher. Eu não quero competir com homens. Então, assim, não fui pra praça rasgar sutiã. Quero achar transformaram quem isso fez numa isso. guerra de sexos, né? Abuso, preguiça. Quando isso passa do limite, né? Eu não ia me posicionar, mas também nem vou falar muito, porque senão eu vou falar demais. Mas também sou contra. Eu acho que essa guerra de sexos é isso aí. A energia feminina e a energia masculina, Total. onde tudo tá pendendo. Na verdade, Agora, os excessos que não estão bem, e né, sobre essa Gi? relação de, a pessoa tem que te entender, que a pessoa não quer nada, e no outro dia tu tem as tuas expectativas. Mas eu vejo por um lado que, assim, ó, hoje eu, madura, totalmente outra pessoa,
eu vejo que tem certos ambientes que não me cabem mais. Tem certas pessoas que não me cabem mais, certos assuntos que não me cabem mais. Então, você vai atrair aquilo que você quer se você estiver com as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos. Isso tudo é uma visão que tu vai adquirindo com maturidade, conhecimento, autoconhecimento. Eu acho que a gente Porque vai se eu indo, vou né? te dar um exemplo. Eu hoje estou numa fase focadíssima no meu trabalho. Então, eu leio, estudo, trabalho, para a igreja. Leio, estudo, trabalho, aquela coisa. Hoje, cara, teve até um caso aí de uma amiga que me convidou para ir para um samba. Pô, eu amo essa minha amiga. E ela ia pro samba, ia acontecer umas coisas e tal. E aí eu pensei assim, cara, eu não me vejo lá agora, nesse momento. Não sei o dia de amanhã, mas agora eu não me vejo lá. Tenho outras prioridades. Então, a questão de prioridades e o que tu vai buscar, tu vai encontrar. É aquilo que tu atrai. Penso eu dessa forma, me corrija se eu estiver errada. Mas eu hoje, óbvio, se tiver que fazer um happy hour, se tiver que, enfim, com as meninas, com as minhas amigas e tal, eu até vou no momento que eu achar que eu tenho que ir, mas eu ando muito focada nisso, até preciso, né? Ter mais vida social. Não estou tendo. Mas eu acho que o teu foco no trabalho é energia masculina. Mas aí temos que Mas o contrário de foco no trabalho não é foco na farra. Sim. Tá? Mas é isso que eu tô te dizendo. O contrário não é. Então, por assim, óbvio, falta eu tenho só um tempo alinhamento, né? Que eu estou só, eu me divorciei. E eu tô só, e aí acabou que, tipo, pulei de um lugar pro outro e foquei ali, né? Mas é sempre assim. Mas eu quero eu um acho que relacionamento saudável, com um homem honrado. Aonde eu vou encontrar? Em lugares certos, estando nos ambientes eu certos. acho que o caminho não é onde eu vou encontrar. Não, eu não quero buscar. Eu estado que eu estou tranquila para ser encontrada. Não, sim. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não vou em busca, né? Mas eu acho que o momento que tiver que acontecer, vai ser aquilo que eu atrair. Claro. Onde estiver. Quem eu sou, eu vou atrair. Até quando a Su chamou, né, pra gente falar de energia masculina e energia feminina, foi um momento em que eu fiz uma reflexão, né? Eu tô preparada, eu sei falar disso, né? É porque a gente conversa muito no off, né? Eu converso com todas vocês no off muito sobre isso, porque como somos parecidas, todas passaram por um processo assim, beleza, se separaram e focaram no trabalho. Daí o trabalho, pum. Daí agora a gente tá num outro estágio, que é entrar na tranquilidade. Aí você chegou no pulo, que é do autocuidado, né? Nervosa, com o microfone, só no celular, e eu fiquei pensando, qual que é a palavra, né, de tudo isso? É o equilíbrio. Né? É quando a gente consegue equilibrar as duas energias, quando a gente consegue se equilibrar enquanto humanos, enquanto mulheres, e essa comunicação acaba sendo algo natural quando a gente encontra esse equilíbrio. Mas ele é uma coisa que oscila também, Sim. Né? Tem dias que a gente tá muito equilibrada no feminino, Mas tem isso dia que a gente tá também, né, meu amor? Exatamente. Tem dia que a gente tá Tem dia que muito não no dá. feminino, tem dia que a gente tá super atraindo e tem dia que a gente tá repelindo, né? Mas essa busca constante é algo que não deve parar, porque os extremos, na verdade, que estragam tudo, né? Quando a gente é extremamente feminista ou a gente é extremamente masculina, né? O machismo, né? Eu acho Exatamente. que esse desequilíbrio não é interessante. Exatamente. E vem muito da criação, né? A gente precisa entender, que nem a Su, né? Eu vi minha avó, a gente vê as histórias da família, a gente faz constelação familiar, daí a gente vê os ancestrais, daí a gente vê aquele bando de mulher e bonequinho se mexendo, né? E é algo assim que é uma busca constante, né? E a gente precisa estar sempre se aprimorando. E como que a gente consegue isso? Estando em ambientes com mulheres que têm esse mesmo objetivo, né? Então, quando a Su diz, fala mulherada, quando traz o movimento... A tu abrir a tua mente, porque eu sempre digo isso. Quando a pessoa não sabe uma situação, ela pode ser ignorante naquele assunto. A partir do momento que você sabe aquele assunto, tu não pode mais fingir que tu é ignorante. Tu pode dizer, não, eu não quero mudar, ou eu quero mudar. Mas daí tu tá... que eu quero mexer, mas daí tu tá disposta... é mais complicado, tá escrito também na Bíblia. Porque assim, daí tu não pode dizer assim, não, mas eu não sabia disso, como que eu ia mudar? Não, tu já sabe, tu tá aceitando ser dessa forma. É que o que acontece? A palavra não é só o equilíbrio, mas é a aceitação. Enquanto a mulher viver num pé de guerra contra a posição dela, porque, por exemplo, eu vou perguntar pra vocês aqui. Amanhã você encontra alguém e você engravida, porventura engravida, tem um filho, e essa pessoa conversa com vocês assim, abre a mão de tudo que você tá fazendo hoje
para cuidar do nosso filho, ficar em casa, e eu honro tudo, e o que você precisar, você conversa comigo. Como você reagiria? Eu pensaria. Mas eu acho que pensaria hoje, tendo o também. Arthur, porque eu já tenho um filho, eu tendo o Arthur, eu abriria a mão. Mas eu ia pensar muito, eu ia botar na balança Gente, os prós e os contras. Ah, eu assim. colocaria limite. A nossa Eu produção tá assim, colocaria ó, limite. Por quanto tempo, assim? Aí eu tenho um Vamos filho de conversar. 15 anos, eu não posso nem me imaginar com um bebê, tá? Mas vamos imaginar. Mas vamos imaginar. Vamos longe na Hoje, imaginação. tem que parar e pensar e refletir. É. O correto, pra mim, seria largar tudo e fazer isso. É só o raciocínio. Olha só, o sentimento... Não sei se faria, mas é o correto. É o sentimento que a gente Essa é boa. emana É o correto. ao pensar na situação. Essa é a negação do teu feminino. Porque se você parar pra pensar, você foi feita para isso. A alimentação, a mulher nasceu para alimentar e cuidar. Ser cuidadora e alimentadora é função da mulher. O resto, entre aspas, que ela faz, agrega, traz reconhecimento, traz tudo mais. Mas se ela não se sentir valorizada e entender que aquele gesto ali de amor, de cuidado, de carinho, é através do alimento. Gente, assim, ó, para pra pensar. Qual é a primeira coisa que o ser humano faz ao nascer, depois de respirar? Vai mamar. Mamar, comer. É com o alimento que ele tem contato. E aí é com o peito, é Com a leite, mãe, com a com a mãe, mulher, né? é troca. Então, assim, existe ato de amor maior do que tu dar o teu corpo. Nunca gerar fui uma- mãe. Pra Ah, gerar outra gente. vida. É, porque olha, nos primeiros dias é Então, triste. Então, assim, será que dá pra entender que tudo que eu sou é além disso? Porque só isso, entre aspas, só Seria- me basta e é o que eu faço de melhor e é o que eu sei de fazer melhor e foi para isso que Deus me fez? E eu aceitando essa condição divina, eu não tenho limites. Ninguém é capaz de parar uma mulher que entendeu que nasceu para alimentar e cuidar. Para mim é isso. É que eu concordo contigo em alguns pontos. Eu acho que depois que a gente é mãe, a gente pensa muito mais nisso. Mas, assim, eu acho que não só simplesmente... Tem que pensar tudo num contexto. Né? Quem é essa pessoa? Qual é o tipo de relação que tu tem? Por mais que... Porque a gente vê... daí... Eu vou dizer pra você, eu joguei Sim, pra sim. vocês entenderem Pra qual gente é o pensar, sentimento. claro. Sim. Quando você pensa assim, ó, jamais faria isso. É a negação do feminino. Então, é o teu problema. Agora, dizer que é pra você parar e fazer isso, não. Sim. Mas é pra você Depende, entender. né? Depende do valor. Não, assim, Depende vamos da lá. mesada. Eu não sei. Estou falando aqui uma situação de quem não Claro, é mãe, gente. claro. Eu não sou mãe e tenho que defender isso com as minhas mentoradas para elas entenderem o valor de uma mulher. Eu sempre falo, né? É primeiro Deus, depois você, depois seu marido e depois o filho. Como assim? Meu filho vem na frente do meu marido. Marido não é nada, ele não é nem parente, não sei o que é. Por isso que tá a relação do jeito que tá. Porque o teu marido, tá escrito na Bíblia também, que a mulher cuida do homem, o homem cuida da mulher. E depois vem o filho, senão estava escrito filho primeiro. Então, nesse sentido, nem mãe eu sou e tenho que defender isso. Mas é o sentimento Sim. que te gera. Você tem que entender que o teu papel na sociedade como mulher é esse. Mas assim, eu não deixaria de fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu não Claro. deixaria de empreender. É que eu acho que a gente... Eu ia dar um jeito de criar um Vai movimento de conciliar mulheres, tudo. de Olha, eu clube acho de que mães, da mamadeira, Nisso, do né? peito que não deu certo. Alguma coisa eu ia rolar ali, entendeu? Mas é bom. Hoje eu vejo isso, as mulheres fazendo essa adaptação, né? Tá, eu tô aqui em casa, então em casa o que eu posso criar e fazer para ser aquela mulher que tem o feminino, mas o masculino que não sai dela. É né? que eu acho que mulheres, tem clubes de mães, tem mulheres que empreendem como mães, e aí a gente, né, começa a transformar o que existe e adaptar para nossa realidade atual. Por quê? Porque a gente não quer abrir mão daquilo que a gente conquistou, né? E também o que é acordado não sai caro. Claro. Né? Se eu tenho ali uma conversa com o meu parceiro, eu digo, ó, nesses 2 anos eu vou ficar, né? Ou por um tempo, e depois de um tempo, aí... É uma questão, é tudo a você questão que a precisa gente se entra sentir na bem comunicação, feliz, né? É de realmente tu colocar o que é prioridade para a família.
O que é prioridade para... E não na sua informação ali pessoal, né? Nos teus desejos, Senão né? A gente o filho vira... nunca vai ser um transbordar, né? Vai ser sempre um calo. Gente, mas é tão E fácil. ninguém vai querer, daí a sociedade não cresce, a humanidade Mas é tão congela, fácil né? falar, né? Claro. No cognitivo tudo Claro. é muito mais fácil. Aí tu vai colocar em prática, é onde tu precisa do equilíbrio. Pra tudo. Seja pro trabalho, seja Sim. pro relacionamento, seja pra uma desistência, pra um abrir mão de algo. É muito fácil falar. A gente, no dia a dia, tudo isso que a gente tá falando, a informação é legal, é bacana, Claro. pra gente poder se olhar, né? Mas no dia a dia é punk. É que pra nós, eu acredito isso, pode ser que quem É esteja em casa escutando, pode ser assim, não. É que a gente vivenciou esse tipo de situação. eu ia Então, te a gente colocar. já passou por um outro estágio. A gente vivenciou situações, tivemos casamentos né, desmanchados Não, informação, tudo agrega, por né? essa situação. Então, a gente foi se conhecer, estudar, olhar e... Opa, eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais repetir essa atitude. Porque aqui a gente não é mais ignorante. Então, a gente já entra numa situação, tipo, eu já tenho essa informação, eu já consigo equilibrar. E tem dias que, realmente, eu tô mais... há 2 semanas atrás, eu e a Pri, a gente saiu e a gente conversando lá dela, tá, mas por que tu não quer fazer isso? Por que tu não quer? Falei, não, porque agora eu estou exercitando a minha energia feminina. Ela, isso aí não é isso. Não, o que tu estás fazendo não confundida é. a Tu sabe que eu olho feminina pra ti, com- eu te vejo feminina, tá? Apesar de tu, ó, né? Minha mentora. Sim. Atual. E eu te vejo super feminina. Aí vem a questão que a Pri falou lá atrás dos perfis comportamentais. Sim. Eu fiz a minha análise de perfil, eu sou dominante nível hard. O meu filho, por exemplo, ele é estável. Então pensa que assim, ó, ele está adaptado ao máximo. Porque eu sou assim, né? Pronto, Sim. eu sou de E ele é resultado. paciente. Eu sou de resultado. Tá, pula, vai pro final que eu já sei a resposta. E ele tá se adaptando. Agora a gente tá entrando num equilíbrio. Sim, entendi. Porque pra ele é muito desafiador passar Mas por eu vou isso. te falar que E tu já é... Tu é dominante? eu sou influente. Ela é mais eu sou influente. Tu é que influente. dominante. Então eu olho pra ti, eu não te vejo. Com um lado Mas masculino gritante. tu Mas vê, é né? porque o que acontece? Eu estou trabalhando isso em mim. Até eu sempre falo isso. Há 1 ano e pouco atrás, eu decidi que eu ia em todos os eventos de autoconhecimento, de autoajuda, porque eu não me via chorando. Hoje eu já choro. Até nos meus eventos. Então, Até nos meus eventos. e tipo assim, ó, por quê? Porque eu coloquei isso como uma meta. Eu precisava sair dessa casca. Eu precisava entender aonde que essa minha energia vinha. E não é Aonde fácil, que... né? Não é E daí, gostosinho. assim, hoje eu sou bem mais amorosa do que eu era antes. Bem mais, assim, eu tô exercitando esse cuidado, esse zelo, porque senão eu sou, então tá, vamos, vamos, aqui, tchau, vamos, como tu fez, por que tu não fez, é resultado, eu sou muito no resultado. E às vezes, eu sou muito prática. É ou não é? Mas Faz ou não faz? gente, E daí, mas olha pra só, algumas... Ser prático não é ser masculino. Sim, mas daí o que acontece? Como a gente tem esse posicionamento, em alguns momentos assusta. Ser prático não é ser masculino. Ser controlador, comandante. Também. Pode É. ser. Eu acho que eu sou mais Existe Eu acho que você usa a controladora. palavra prática bonitinha pra falar que você é comandante. Existe Porque, na diferença. verdade, a gente- Eu era muito a mais forma de- controladora, hoje eu sou menos. Porque- E assim, ó, eu odiava me sentir vulnerável e sair fora do meu controle. Eu não suportava, isso me trazia uma ansiedade muito grande. E daí eu resolvi não ter mais controle das situações. E por isso que pra mim, às vezes, hoje é difícil. Eu vejo que energia masculina, feminina, energia alta, energia baixa, é posicionamento, né? É como a gente se posiciona e aonde a gente tá, né? Aonde a gente se coloca e tal. Como a gente participa de vários grupos e movimentos de empreendedores e tal, a gente vê como é o posicionamento da mulher quando os homens estão junto, A mulher- né? Que a daí mulher feminina é tá magnética. os dois, A mulher feminina e quando é tá magnética. só um movimento que é só entre as mulheres. E a gente vê também o quanto faz diferença e o quanto agrega quando um homem, olhando de fora, na nossa movimentação, faz uma colocação. Às vezes é uma coisa assim que parecia que estava tão óbvia Aham. e a gente não conseguia enxergar dele e fala, nossa, realmente, eu não vi por esse aspecto. Né? Então, o que nos torna
aptas a falar do assunto, é estar nesse movimento de nos olharmos, né? Sim, com certeza. E querer mostrar e gritar para o mundo que uma mulher empoderada não é aquela que diz que não precisa de ninguém para nada. Muito pelo contrário. É aquela que grita e diz assim, meu amor, agora eu estou no trabalho, então em casa, por favor, lava aquela loucinha, faz aquela comidinha, ajuda, né? Aliás, com algumas Tati, coisas aí que quando eu chegar, a gente, né? Faz outra coisa. Faz o que tem que fazer juntos, né? Porque eu vejo assim, quando os homens falam de empoderamento, e aí a palavra acaba ficando até, né? Eu não estranha, gosto dessa palavra. Eles já ficam assim, as empoderadas, né? Fica aquela situação. Porque, na verdade, confunde, né? E aí é uma falha, talvez, nossa, enquanto mulheres, levar que esse empoderamento é estar sozinha. É não precisar de ninguém. Independência. É não gritar num momento de ajuda. Quando, na verdade, uma mulher empoderada é aquela que olha para sua rede de apoio e divide todos os trabalhinhos ali, quem vai fazer o quê, para mostrar que esse empoderamento, ele não acontece sozinho. Sim. Né? Ele tem toda uma base e ele precisa de uma sustentação. E aí, quando a gente entende que a gente precisa dessa sustentação, é essa energia feminina que a gente tá isso colocando. é o que eu trabalhei bastante, né? O delegar. Eu tinha dificuldade de delegar, e até com a minha equipe de trabalho. Nossa. Tanto que eu mandei todo mundo embora, e agora eu tô recontratando. E daí é muito engraçado, porque daí eu respiro... Não sou eu que faço isso agora, não sou eu, agora eu tenho que ficar aqui. E daí assim tu vai... Pegando... Agora eu quero ser cuidada. Sabe que Se vai durar muito tempo, eu não sei dizer, pegando o gancho o que eu dela quero. sobre a teoria é muito fácil e a prática é mais complicada, é realmente falar até papagaio fala, a gente sabe disso. Mas eu não estaria aqui falando do que eu não vivi como mentora. Todas nós. Todo o meu conhecimento, ele é empírico, além de cursos, eu tava vendo, assim, a imensidão de coisas que eu fiz, assim, gente do céu, qual a necessidade de tudo isso? Eu escrachei a minha cara no emocional e vivi coisas que só o meu secreto sabe, foi dali que eu tirei meu conhecimento. Mas o maior de todos, que é a porta de entrada da feminilidade de uma mulher, a porta de entrada. Nenhuma mulher consegue se tornar feminina a não ser pela espiritualidade. Quando ela abre o sagrado para se entregar, se conectar com Deus, com o Altíssimo, com o Criador, aí neste momento ela começa a ser feminina. Porque é através da mulher que entra a sensibilidade, a espiritualidade da casa, da família. Então, de todos os movimentos que eu tentei de passar o creminho no corpo, tudo isso agregou. Mas começou quando eu entendi o que era espiritualidade, o que eu entendi quando era amor próprio. Porque o amor próprio comercial, que todo mundo fala por aí, que não é se olhar no espelho e se amar. Olha só, 4 belezas completamente diferentes. E se eu não gostar da minha beleza, gostar mais da dela? O olho dela é verde, o dela também, o meu não é. E a gente conhece um monte de mulher linda que não é, que não se então gosta. Não tem nenhuma relação com a gente tava olhar falando no isso essa espelho. semana. Não tem nenhuma relação. O amor próprio é você entender o que é amor. Depois que você entender o que é amor, aliás, antes de você entender o que é amor, você entende o que é Deus. Porque as pessoas falam, né? Deus é amor. Não. Amor é Deus. Ele criou o amor. Ele é o pai do amor. Então, Deus não é amor. Amor é Deus. E quando você entende o que é Deus, você entende o que é esse amor que se jogou numa cruz, que morreu, que fez tudo por nós para estarmos aqui, você começa a se amar, não porque você se ama, porque é muito difícil a gente se amar de primeira. Tem mães que amam o filho depois que nasce, depois de 6 meses. Então, imagina a gente se amar, que a gente já nasce se rejeitando. Mas porque você ama ele. Eu me amo porque ele me ama. E dentro de mim, dentro dele não cabe sentimento para não se amar. Então, por obediência, eu começo a me amar e não a mais me rejeitar como eu me rejeitei a vida inteira. E aí, essa é a porta da feminilidade. É você entender que você se ama porque Deus te ama. Primeiro passo. Depois aí troca. Eu troquei minha colcha, botei ela rosinha. Comecei a lavar minha louça. Comecei a cuidar das minhas plantas. Compra uma planta, começa a conversar com ela, começa a cuidar dela. Essa é boa. Compra uma planta, é ótimo. Não, eu sei, mas o acolhimento começa nas pequenas mudanças, cultivar né? Planta. Tu sabe que essa tua fala, desculpa te cortar, essa tua fala, sobre não perder o raciocínio, essa tua fala entre conhecimento e sabedoria, acho que faz muito sentido. Vejo isso em você.
pelo fato que a sabedoria, ela vem com as experiências, né? E tudo que tu falou em espiritualidade, eu comecei a buscar, a conhecer, a entender, a me entender, e a buscar o meu lado, a minha energia feminina, depois que realmente eu tive uma conexão real, verdadeira com Deus. Depois que eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade, que em 43 anos eu não sabia de nada. E hoje eu te digo, pra mim, né, por mim, que depois que que a conexão é intimidade, não é religião, gente. Não tô falando disso, né? É conexão, é intimidade. É a leitura da palavra, que hoje eu leio, né? Quem diria, eu sou uma improvável, mas eu vou te falar que... Aleluia! Eu sou uma improvável, mas eu faz quase 1 ano que praticamente todos os dias, com algumas falhas, eu ouço, eu sou muito auditiva, eu ouço mais do que... Eu sempre tenho um livro na mão e 3 no ouvido, né? E aí eu ouço provérbios, 1 provérbio por dia. São 30, dia 1º 1, dia 2 o segundo. E ali, provérbios, né, de Salomão, que inclusive tem um livro maravilhoso que me veio em mente aí. Enfim, provérbios são ensinamentos para os dias atuais. Vida. Atual, gente. A Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã, não tem explicação. E te ensina. Eu acho que o que a gente... é tu trazer a feminilidade de uma outra forma, que é o ser. Quem é a Gisele? A Gisele é uma empresária? Não. Quem é a Gisele? Eu sou mãe do Gabriel. Não, quem é a Gisele? É que isso é mais difícil, né? Quem você é quando tu tira essas cascas? Somente pela espiritualidade. Eu acho que ali é o ponto X da questão para todo o resto. Mulherada, essa conversa tá incrível. Eu não fiz perrengue da CEO porque tava tão bom. É que a gente tem um quadro aqui que é o perrengue da CEO. Então, seria vocês falarem... Quer começar a falar de perrengue, mas separa não... 4 horas aí. Não, mas assim, o papo tava muito bom, eu não quis cortar. Então, a gente não vai ter o perrengue da CEO hoje. Que pena, hoje vai ter perrengue aqui. Pensa no perrengue. Tem história pra contar. Mas agora a gente tem um momento do pitch, que são empresas que são parceiras aqui com a gente dentro desse programa. E como a Tati chegou mais tarde, eu vou até deixar as empresas de hoje, ela se apresentar e também falar qual é a empresa dela. E daí a gente vai pro último bloco aqui do nosso programa. Tá bom, gente. Primeiro, desculpa pelo atraso, né? Mas aquelas coisinhas que fazem Florianópolis. parte. E a gente vem pensando também, eu vim acompanhando a conversa delas e entendendo mais sobre essa questão de energia, né? Eu sou Tatiana, eu sou contadora, eu tenho um escritório de contabilidade que trabalha especificamente com MEI e empresas do Simples, mas eu tenho dentro da contabilidade uma mentoria e o nome do programa é Empreenda a Vida. E empreender a vida é porque a gente acredita que a vida é o nosso primeiro empreendimento. E tem vida no nome porque a gente acredita também que precisa cuidar dessa vida. E aí é mentoria com terapia sistêmica. E a gente trabalha no sentido de que o seu negócio é o transbordar de quem você é, né? Mas para isso a gente precisa cuidar de quem é. E aí a gente entra naquilo que as meninas falaram aqui, que a Pri muito bem falou, a Gi também, que é o de dentro para fora, né? Tudo isso que a gente falou, da espiritualidade, do se encontrar, da consciência, nada é de fora para dentro, né? E quando a gente cria essa consciência, quando a gente tem essa energia assim, sensível, a gente consegue estar pronta para mudança, para transformar, para criar e para olhar e se espiar sempre, né? Opa, aqui eu tô sendo o quê? Masculino ou feminino? Né? Então, a nossa mentoria também entra nesse aspecto. E é bom que é num momento em que eu entendo que as pessoas estão se olhando mais, né? Até para entender a humanidade. Porque tem tanta coisa acontecendo, É verdade. né? Tipo, a gente vive uma guerra e a gente nunca pensou que isso pudesse voltar em pleno século XXI. E aí a gente entra na comunicação, a gente entra no equilíbrio novamente e nessa coisa de o ser humano de olhar para o outro e que infelizmente a pandemia foi ruim, mas ela trouxe isso, né? Quando a pessoa olhou para a família, olhou para os problemas e olhou para algumas questões, a gente percebeu que nada foi criado, só foi revelado. E aí muita coisa aconteceu nesse meio, né? E aí a gente precisa de mentoras para cuidar e aqui todas... Somos mentoras, nem que seja da nossa própria vida. Aqui. E aí,
a gente vê várias pessoas mentorando e falando sobre esse assunto, porque a mentoria, ela não usa ferramentas, a não ser a vida da mentora e a experiência e a troca. E isso a gente tem, Hoje a gente né? falou muito aqui, né? De experiência, o que a gente vivencia, o que é, o que E a gente né? não passa aquilo que... Nada que a gente passa é por acaso, né? Que nem ela falou assim, a Pri falou, eu passei por coisas que hoje eu posso ensinar, porque eu vivi. Então, Todas nós vivenciamos tudo isso que a gente tá falando. Tudo que a gente vivenciou veio para transformar. E a gente fala pro outro aquilo que mudou na nossa vida e a gente acha que é relevante. Quando não é relevante, a gente não passa essa informação pra frente. Exato. Então, é justamente isso. É E a um gente já prazer tá, tá aqui, ó, né? a gente já tá indo pro final do nosso programa, passou muito rápido. Gente, uma hora que ó, voa. E a gente vai agora pra hora da nossa DR. O que é a nossa DR? Eu falo uma frase e vocês falam o que vem na cabeça, bate bola, sem muitas delongas. Todas juntas? Isso, vai. Vai Só lá. não se atropelem. Um dia sem rede social. Eu piro. Ai, tranquilidade. Felicidade. Ó. Daqui 5 anos eu estou... Casada. Com os meus sonhos realizados. Sonhos realizados. Vou ter que te copiar. 5 anos, tá no papel. É isso aí. Exato, tá escrito. E amanhã eu faço o quê? Reflito, trabalho, sirvo. Vou Ajudo em outro mulheres. podcast. Vou em outro podcast, é verdade. ser melhor do que hoje. Porque todo dia é um desafio, né? Parece assim, agora eu criei uma rotina e eu tenho uma disciplina. Não, amanhã eu tenho que decidir novamente que aquilo que eu me propus a fazer, eu vou realizar. Meninas, Amanhã, aprendi Deus tanto com pertence. vocês hoje. Sou A obrigada a Tati, falar. é muito louco isso. A Tati, uma vez, ela falou assim, todo mundo, todo dia, nós, empreendedoras e empreendedores e empresários, a gente acorda zerado. E todo dia a gente tem que matar aquele leão pra no final do dia ter os resultados que a gente quer. É um troféu Então, de gelo, ó. Ele derrete. É bem isso mesmo. Então, é justamente essa troca. Assim, ó. Eu queria agradecer, porque não tenho outra palavra, a não ser o equilíbrio. O Agregou equilíbrio, demais. a conexão. Eu vou te Agregou dizer demais. que tu escolheu, assim, 3 mulheres bem conectadas. Nós temos aí mesmo nível de maturidade, Sim. de consciência. Você saiu muito bem, parabéns. Ela Meu tava primeiro um pouquinho podcast. nervosa aqui nos bastidores, mas você trouxe um time de peso. Não houve Eu não... rugido Gente, aqui. eu não tô aqui pra brincadeira, né? Eu só trago mulher E poderosa. Eu sugiro você dar uma continuidade nesse assunto, porque eu acho que a gente teria muito mais aqui. Sim, 1 hora é muito pouco, né? Eu acho que todos os assuntos que a gente traz aqui, 1 hora é muito pouco, porque as pessoas são de muita potência, de muita informação e muito conhecimento. Não Mas tem eu gostinho porquê. de quero mais, né, gente? Vão nos eventos, Quem quiser- vejam as palestras, contratem as Compartilha, mentorias. comenta, É faz isso aí. o lero, Ativa o lero sininho. lá. Até o Arthur, gente, tá Ativa agora. o sininho, fala. Compartilha, ativa o sininho. Eu falei que ativa o sininho. Manda guri. com as amigas, Ó, com as olha inimigas, tá aqui, tudo eu certo. eu vou deixar aqui, eu vou comprometer ela no ar. Ai, posso? meu Deus, ferrou. Eu vou lançar o meu evento em Florianópolis e você vai me Sim. convidar pra fazer o lançamento aqui. Então, ótimo. tava. A gente já. Maravilhoso. Nós vamos ela me no perguntou quando que é a data do próximo Estaremos Woman lá. Experience. Eu já perguntei Quando que é a pra data não do chocar próximo com a Woman Experience? dela. Dela assim, não, porque eu não quero fazer junto. Dela, quando que é a Expo? A Expo Woman é dia 16 de setembro. Então tem aí, ó, setembro, outubro, novembro, até o final do ano a gente tem muita coisa pra acontecer. Mulherada, ou homens também que estão aí escutando a gente do outro lado. Se você tá vendo essa reprise, segue as meninas lá na rede social. Eu agradeço muito você estar com a gente aqui ao vivo até esse horário, com todo esse conhecimento. Eu quero dizer que mulheres estão aqui para agregar, para trazer insights e fazer você crescer dentro do seu negócio ou dentro da sua vida. Muito obrigada, uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau. 7 e 4.